palavra do Senhor já ministrou na minha vida, no meu coração. Palavra essa que muitas das vezes nós deixamos um pouquinho ela passar, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do nosso pensar, mesmo antes de a gente pensar, a gente já está agindo, né? Qual que é o tema de hoje? 12 pedras. Vamos lá, igreja, qual que é o tema da campanha? 12 pedras que altar. Amém. A palavra do pastor pediu para mim trazer algo em cima disso com o título de esperança. E Deus me ministrou algo espetacular no meu coração. Algo que está mexendo ainda, borbulhando no meu coração. E eu vou compartilhar com vocês, mas antes que os irmãos estivessem fechando seus olhos, estivesse falando com Deus essa noite, mais uma vez, pedindo para que Ele leve o seu coração, a sua mente cativo, para que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes na correria do nosso dia a dia, até mesmo quando nós estamos na igreja, nós estamos pensando em algo que nós devemos fazer logo depois do culto ou amanhã. Então nesse momento você vai clamar a Deus que Ele leve cativo o seu coração, para que tudo seja feito aqui, seja para ministrar na sua vida, através do Espírito Santo de Deus e através da palavra. Senhor, obrigado, Pai, pelo Teu Santo Espírito que age em nossos corações. Nós falamos, Deus, em nome de Jesus, que Ele continue a ministrar em nossas vidas da mesma forma que o Senhor já vem ministrando através dos louvores, Pai. Em nome de Jesus, nada possa atrapalhar esse momento, Pai. Nada pode tirar a nossa atenção, em nome de Jesus. Pai, usa-me como canal de bênção, usa-me conforme a Tua vontade, e a começar em mim, Senhor, ministra a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, o título que eu trouxe é Esperança. Queria que os irmãos recebam suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. E é tão interessante a gente começar a pensar na palavra esperança. Ela mesmo já se auto-explica. É a gente esperar por algo, a gente ter a paciência de esperar por algo. E aqui nós vamos estar falando de algo que Deus prometeu para nós. Deus prometeu para cada um que aceitou Ele como o único e suficiente Salvador. 1 Coríntios 15 diz assim: a ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Porém, lembrar-lhes do Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Amém. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. No contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 50 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu
dá a vida por nós, derrama o seu sangue e ao terceiro dia Ele ressuscita. Essa ressurreição é a coisa mais maravilhosa para nós, porque ela nos dá a oportunidade, ela nos dá uma proximidade com o plano perfeito de Deus. E essas datas que nós comemoramos e que nós gostamos muito de relembrar, uma delas é o Natal, onde Jesus Cristo nasceu, veio até o mundo para fazer a vontade do Pai. Mas a mais especial é essa: a morte e a ressurreição de Cristo. Legal a gente pensar um pouquinho sobre essa data e saber que essa data é muito importante para nós. A gente temos que colocar essa data em algo especial, num patamar importante da nossa vida. Porque Ele morreu, foi crucificado, derramou o seu sangue por nós. Ou melhor, para todo aquele que dele vive. Amém? Eu creio que todos aqui creem que Ele morreu. Eu creio aqui que todos aceitaram esse Jesus. Ele foi o último cordeiro. Ele foi o último sacrifício oferecido ao nosso Pai. Se nós começarmos a pensar atrás, quando foi a primeira Páscoa? Essa Páscoa se deu no Egito, na 10ª praga, quando Deus falou para o povo de Israel que eles iriam sacrificar um cordeiro. Quero que vocês sacrifiquem um cordeiro, pegue o sangue dele e passa no umbral da porta, passa nas suas portas, porque quando o espírito da morte passar, e que ele vai levar os primogênitos de tudo aquilo, filho, animais, ele vai passar e pular a sua porta. Todos os hebreus, nesse momento, eles fizeram isso, sacrificaram o cordeiro, derramaram o sangue nas suas portas, e sendo assim, o espírito da morte não levou nada deles. Então aí nós começamos a ver o plano perfeito de Deus, o quanto Ele amava esse povo, e quanto Ele queria que esse povo levasse adiante o plano. Nós já começamos, através dessa história, já começamos a pensar e relembrar o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por cada um de nós. Nós vemos também na história judaica que essa festa é tão importante para eles, é tão especial para eles, que eles comemoram durante 7 dias. Eles colocam isso num patamar tão importante que eles comemoram durante 7 dias. A libertação de um cativeiro onde o povo estava sendo oprimido. Povo esse que estava sendo aprisionado dentro do Egito por um império. E da mesma forma, Jesus Cristo, quando Ele se sacrificou por nós, quando Ele derramou o seu sangue por nós, Ele também nos livrou do cativeiro. Ele nos livrou do pecado e da morte, o pecado esse que nos afasta de Deus, o pecado esse que nos deixa longe de Deus. Ele veio nos libertar desse cativeiro, Ele veio para que nós possamos ter uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento maior com Deus. Mas é interessante que depois dessa praga, aconteceu o que nós chamamos de êxodo do povo de Israel. Quando eles saíram de dentro, quando eles foram libertos
ressurreição de Cristo, do primogênito, do único Filho de Deus, nos trouxe a libertação do cativeiro, do pecado e da morte. Isso só aconteceu pela misericórdia do nosso Deus. Isso só aconteceu porque dentro do plano de Deus existe um amor tão grande, mas um amor tão grande por mim, por você. Um amor incondicional que nós não conseguimos entender. Em todos os momentos que é colocado na palavra, na Bíblia, é a forma mais longe que os escritores conseguiram colocar, mas mesmo assim não alcança o que deu, o amor verdadeiro de Deus, porque é muito grande, nós não conseguimos entender isso. Jesus é a promessa literal da nova criação, com um novo corpo esse glorificado, corpo esse que os discípulos, quando estavam naquela pesca, depois que ele já tinha sido ressuscitado, eles nem conseguiram reconhecer ele a princípio. Mas é tão interessante que essa ressurreição, esse amor com que Jesus se colocou como sacrifício vivo, mudou totalmente a vida dos discípulos. Ela mudou completamente o estilo de vida, pensando assim que até esse momento onde que eles estavam, que Jesus tinha ressuscitado, eles ainda não tinham visto, eles estavam trancados com medo. O que será de nós agora? De que forma nós vamos agir? O que devemos fazer? E Jesus aparece. Eles estavam numa casa com a porta fechada, com a janela fechada, e Jesus aparece. Senta com eles, ceia com eles. Maravilhoso, algo tremendo, algo espetacular. Isso acontece conosco. Jesus ele está conosco de formas que nós não entendemos. Ele aparece na nossa vida de forma que nós não conseguimos expressar. O pastor disse que eu tenho uma loja agropecuária. E teve uns meses aí atrás que pintou uma dificuldade, algo assim que nós não estávamos conseguindo lidar, eu e a Matilda. E eu comecei a orar com ela, falando, vamos fazer tempo de comunhão maior com Deus, colocar na mão deles, entregar tudo na mão dele. E nós começamos, e assim Deus nos dá sabedoria. Nós não temos tanta experiência nisso, então Deus, em nome de Jesus, nos dá sabedoria. E é tão espetacular que Deus fez algo tremendo, que de um mês para o outro nós começamos a acertar as finanças da loja, que ela começou a decolar de um jeito que só podia ser Deus, só é Deus, algo que assim, eu nunca tinha pensado em fazer, algo que eu nunca tinha pensado em controlar. Ele deu sabedoria, controla isso, ajeita isso, faz dessa forma, arruma dessa forma, falando comigo, não é eu vendo um vídeo, assistindo algo, mas ele falando comigo. Deus ele é espetacular, ele aparece de formas que nós não precisamos explicar, da mesma forma que ele apareceu aqui para os discípulos. E é tão interessante que os discípulos eles se envolveram de uma forma tão grande que começaram, saíram daquela casa, eles ficaram tão maravilhados, eles ficaram tão transformados com a presença de Jesus na vida dele, que eles saíram de lá daquela casa e começaram a pregar as boas novas.
forma diferente diante de Jesus ter sido morto e ressurreto. Eles começaram a pregar as boas novas de salvação. É impossível a gente pregar as boas novas de salvação. É impossível a gente pregar o Evangelho sem falar da cruz, sem a gente falar da morte, da ressurreição, do sangue que foi vertido pelos nossos pecados. Só que no mundo de hoje, muitas pessoas estão utilizando o Evangelho como método de uma vida melhor. Não entende o verdadeiro cristianismo. O que é o verdadeiro cristianismo? Simplesmente, eu tenho certeza que muitos já ouviram isso. A pessoa está passando por dificuldade, bate o carro, perde a esposa, perde o emprego. Eu preciso ir na igreja. Domingo eu preciso ir na igreja. Eu preciso ir na igreja, eu preciso fazer algo para agradar a Deus. E o Evangelho não é só isso. O Evangelho é muito mais profundo. Interessante a gente olhar para as boas obras de salvação e nós olharmos que não é só a cruz. Não é só isso que nós precisamos pregar. Não é só isso que nós precisamos. Nós entendemos que a salvação, o Evangelho, ela tem várias coisas dentro desse processo. Dentro da palavra de Deus, ou dentro do cristianismo, existem princípios. Dentro da palavra de Deus, dentro do cristianismo, existe sim santidade. Onde nós, como cristãos, temos que buscar a santidade. Existe ética, existe moralidade. Tanto que nós vemos que a grande maioria das leis que regem o país é baseada na palavra de Deus. As boas novas é quando nós falamos de algo que aconteceu, que Cristo morreu por nós, que Cristo derramou o seu sangue por nós, que Cristo ofereceu-se como sacrifício por cada um de nós. Mas existe algo que nós precisamos pregar junto com essa palavra, algo que ainda vai acontecer, algo que nos traz esperança, algo que nos motiva a olhar para frente e falar assim: sim, Cristo morreu por mim, Cristo derramou seu sangue, e dentro de mim brota essa esperança de um dia morar no céu, um dia viver com Ele, cantar por Ele, fazer tudo por Ele. Essa esperança, ela tem que jorrar dentro dos nossos corações. Essa esperança precisa estar firmada dentro do nosso coração. Sim, preciso pregar a palavra, porque através da morte de Jesus eu sou salvo, e a minha esperança é viver no céu com Cristo. Cristo esse que vai reinar sobre todas as coisas. Esperança essa de viver uma vida melhor. A palavra de Deus que diz para nós que aqui nós somos estrangeiros, é só uma passagem. Aqui é só um lugar onde nós vamos mostrar quem é Cristo através das nossas vidas. Nós temos muitas das vezes pregado esse Evangelho incompleto, esquecido de falar da esperança de viver com Cristo. Nós, como cristãos, devemos falar isso sempre. A continuidade da nossa esperança. Mas muitas das vezes nós precisamos acreditar de uma forma poderosa
salvo. Minha mãe é uma pessoa que eu tenho ela como um exemplo muito grande de oração. Uma pessoa que permanece acreditando, uma pessoa que tem muita esperança naquilo que Deus prometeu. Eu perdi meu pai já faz uns 17 anos. E minha mãe, desde quando casou com ele, minha mãe ora pela vida dele, pede por salvação. E meu pai nunca quis. Meu pai nunca quis ir para a igreja. Meu pai nunca aceitou Jesus como Salvador. Ele não impedia nem a mim, nem ao meu irmão, nem a minha mãe de participar da igreja. E olha que minha mãe participava bastante. Minha mãe cuidava das crianças. Minha mãe gostava de andar com as senhoras. Então assim, ela sempre estava na igreja. E ele nunca a impediu. Mas ela sempre orando. Ela sempre buscando entregar o Cristo para o meu pai. E é tão interessante que meu pai, aos 50 e alguma coisa, 51 anos, meu pai foi acometido de uma doença. E meu pai não gostava de ir no médico. Meu pai só ia no médico quando ele precisava entrar em uma empresa ou quando ele precisava sair de uma empresa. Mas se precisasse ir no médico, ele não ia. E quando foi no médico, já era tarde. O médico falou assim: não adianta nem mexer. Por dentro já está tomado de câncer, cirrose, já tinha muita coisa. Ele falou: se mexer, é capaz de não conseguir nem sair do leito da sala de cirurgia. Fica com ele na sua casa, deixa ele aproveitar muito bem a família. E isso foi quase 3 anos. E minha mãe orando, e minha mãe orando, e minha mãe orando, e minha mãe orando. Até que um dia meu pai aceitou Jesus como Salvador. Até que meu pai, ele entendeu quem era Cristo, o que era o Cristo que minha mãe tanto falava. Ele não teve a oportunidade de poder transmitir isso para outras pessoas. Ele não teve a oportunidade de poder usar os dons que Deus tinha para a vida dele, mas ele aceitou Jesus como Salvador. Mas o interessante é ver a esperança que minha mãe tinha. E hoje ela faz isso pelo meu irmão. O meu irmão está afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor, desde os 14, 15 anos dele. Mas minha mãe continua orando. Minha mãe continua com a esperança de que Jesus Cristo vai glorificar a vida do meu irmão. É essa esperança. É essa esperança que nós devemos ter. Essa esperança de acreditar que mesmo que eu esteja numa situação difícil, mesmo que eu esteja num momento em que parece difícil, parece que eu estou numa situação que eu não vou escapar. Eu, com a Matilde, nós estávamos numa situação que nós não estamos conseguindo lidar com as finanças da loja, acreditando que tudo ia fechar. Deus veio e restaurou. O nosso Deus é esse Deus. Ele cuida do seu filho, mas quando nós temos esperança dele, e quando nós entendemos que Cristo morreu por nós, que Ele derramou o seu sangue e que Ele ressuscitou ao 3º dia, e quando eu tenho esperança de que eu vou morar no céu, que eu vou viver eternamente com Ele, nós escolhemos que Ele vai reinar em nossas vidas. Nós escolhemos se afastar
para nossas vidas, mesmo que aos nossos olhos pareça que não é bom, mas Deus faz tudo bom, perfeito e agradável às nossas vidas. Amém? Nessa Páscoa, Jesus ele inaugurou a nova criação. E nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos aceitar isso. Nós devemos escolher a nova vida com Deus, a esperança de vivermos eternamente e se afastar do pecado. Meu amado, Jesus Cristo está voltando e Ele reinará sobre todos nós. Ele cuidará da sua igreja. Ele chamará a sua igreja. Vem! Amém. E aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa esperança? Onde eu tenho depositado a minha esperança? Ah, pastor, eu nem tenho mais esperança. É tão interessante que Paulo ele entendia tão perfeitamente os planos de Deus que ele diz assim: Senhor, que eu seja anátema, para que o meu povo possa ser salvo por ti. Anátema é amaldiçoado. Então ele vai dizer: Senhor, pode me amaldiçoar se você conseguir levar todos os hebreus, todos os judeus aos céus. Moisés ele diz a mesma coisa. Deus pode riscar o nome, mas leva todo o povo para dentro da terra prometida, terra essa que o Senhor prometeu. Veja o quanto importante é nós entendermos o plano de Deus e entendermos e depositamos a nossa esperança no Senhor. Mas o que muda na minha vida, ou o que muda na vida daquele que crê, o que muda? Passa a viver buscando primeiro o reino de Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 2. Passa a viver submisso ao Rei em santidade. Eu começo a entender que tudo que Deus pede para mim fazer, mesmo que aos meus olhos seja difícil, mesmo que aos meus olhos sejam coisas absurdas, eu tenho que fazer porque é o melhor para a minha vida, é o melhor para quem está próximo de mim. 3. Passa a ter um relacionamento profundo com o Rei por meio do Espírito Santo de Deus. E último, passa a saber e reconhecer quem é Jesus. A gente não tem dúvida quando Jesus fala aos nossos corações através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus nos orienta, quando o Espírito Santo de Deus ele nos mostra, a gente não tem dúvida. Daí eu entendo qual é a minha esperança. Eu queria convidar o pastor para estar vindo aqui na frente e queria que os irmãos estivessem fechando seus olhos nesse momento e